Eu quero dar uma boa tarde aos seguidores da rede social que estão seguindo este vídeo. E um bom dia e uma boa tarde para todos. Vamos mudar um pouco o sistema de vídeo. Vamos conhecer o nosso país. Vamos conhecer o que está dominando o nosso país. Talvez que você não saiba, talvez que você não tenha o conhecimento, porque nunca explicaram a você. Meu prezado amigos seguidores da rede social, nosso país tem política partidária. O que significa política? O que é política? Política é a ciência da governância de um Estado ou nação. E também uma arte de negociação para contabilizar interesse. O termo tem origem no grego, que é politicar, uma derivação de polis, que designa aquilo que é público, e ticos, que se refere ao bem comum de todas as pessoas. O significado de política é muito abrangente. Esta, em geral, abrangente e está em geral. Relacionado com aquilo que diz respeito ao espaço público e ao bem dos cidadãos. O sistema político é uma forma de governo que engloba instituição política para governar uma nação monárquica. E república são sistemas políticos tradicionais. Dentro de cada um desses sistemas pode ainda haver variações significativas ao nível da organização. Por exemplo, o Brasil é uma república presidencialista, enquanto Portugal é uma república parlamentarista. É diferente. No significado mais abrangente, o termo pode ser utilizado como um conjunto de regra ou norma de uma determinada instituição ou forma de relacionamento entre diversas pessoas para atingir um objetivo em comum. A política de trabalho de uma empresa, por exemplo, é definida pela sua visão, missão, valores, compromisso com os clientes. Como surgiu a política? O surgimento da política ocorreu na Grécia Antiga, enquanto se percebe a necessidade da criação de regras de funcionamento de organização das cidades gregas. O primeiro registro deste tipo de organização política aconteceu na cidade de Atenas. Este sistema ficou conhecido como democracia ateniense. O surgimento da política foi necessário para organizar a forma de participação dos cidadãos na vida política e nas decisões relativas às cidades. As primeiras decisões políticas na Grécia foram relativas ao direito ao voto, que era garantido ao homem a partir dos 18 anos, e o direito de participação nas decisões ligadas às cidades. O filósofo grego Aristóteles deu inumerais
contribuição para a concepção de política, a partir de seu estudo sobre a organização e o funcionamento das cidades gregas. De acordo com Aristóteles, a função central da política era atender aos interesses dos cidadãos, devendo a interesse de todos ser prioridade nas decisões tomadas pelo governo. Ciência política é a ciência que estuda o funcionamento e a estrutura de uma sociedade, de um Estado e da instituição política. Também tem como objetivo de estudar a relação entre os elementos que estão no poder, governo, e os cidadãos, as formas de organização de um Estado e os diferentes sistemas de governo que existem. Assim, a ciência política trata de forma de atuação de um governo em relação a determinado temas social e econômico de interesse público político, educacional, de segurança salarial, habitacional e ambiental, e etc. A ciência política também é a área responsável pelo estudo da influência que os fenômenos políticos e sociais têm sobre uma determinada sociedade, sobre os comportamentos e as relações social e política. Nos seus primórdios, a ciência política abordou a política a partir de uma perspectiva filosófica, através de pensadores como Maquiavel, Rommel. Hoje em dia, a pesquisa e os estudos na área da ciência política se relaciona com diversas outras áreas de estudo, como história, antropologia, filosofia, economia e direito. Saiba mais sobre o significado de ciência política. Reforma política. Toda política precisa de uma reforma. É natural que, com o passar do tempo, seja necessário proceder à alteração de algumas leis ou políticas estabelecidas por um determinado país. No Brasil, a expressão reformar política remete para as alterações que são propostas para melhoramento do sistema político e eleitoral. Essas propostas são debatidas e votadas no Congresso Nacional. Podendo ser aprovada ou rejeitada. São exemplos de mudança que pode ser discutida e decidida em uma reforma política. A forma de votação e de eleição para os cargos públicos. As regras de doação e financiamento de campanha eleitoral. Valores e forma de acesso ao fundo público para financiamento de campanha de candidatos. Regra para propaganda eleitoral no rádio, na televisão e na internet. Permissão e proibição para a formação de coligação entre partido político. É uma reforma. Tem que reformar para melhorar. Partido político. O que é um partido político? Talvez que você não tenha o conhecimento, fica falando coisa que não entende. Os partidos políticos são formados por grupos de pessoas que se reúnem por teres interesses, princípios, objetivos e ideologia em comum. Assim, a função de um partido é representar um determinado tipo de pensamento sobre os valores políticos. A existência dos partidos é fundamental como forma de acesso ao cargo público. Nas eleições, para representar suas ideias durante a ocupação de mandato político,
A existência dos partidos também serve ao interesse de garantir e representatividade de diferentes ideias dentro de um sistema político democrático. Conheça mais. Conheça mais. Esquerda e direita na política. Tem que ter a esquerda e tem que ter a direita. Política pública. Política pública consiste em ação tomada pelo Estado que tem como objetivo atender os diversos setores da sociedade civil, colocando em prática direito que deve ser garantido ao cidadão de um país. Essas políticas são executadas muitas vezes juntamente e com apoio de ONG, organização não governamental ou empresa privada. Quanto ao seu tipo, as políticas públicas podem ser distributivas, restributivas e regulatórias, podem ser executadas, por exemplo, com oferecimento de serviço ou concessão de benefício social para a população. As políticas públicas podem existir em vários setores, como na área industrial, institucional, agrícola, educacional, de saúde e de assistência e exclusão social. Saiba mais sobre o significado de ONG. Política monetária. A política monetária, que é essa briga que está no Brasil, é sobre a política monetária. A política monetária consiste em um conjunto de medidas que são adotadas pelas autoridades econômicas, como os governos e o Banco Central, para evitar que a moeda de um país seja uma fonte de desequilíbrio. O objetivo é proporcionar uma situação de referência, esquadrinhamento às forças econômicas no Brasil. A política monetária é gerida pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Banco Central do Brasil. A política monetária controla diversas questões, como a quantidade de moeda que circula no país, os créditos e a variação das taxas de juros. A política monetária utiliza como uma das suas ferramentas principal o controle sobre a quantidade de oferta da moeda nacional. Existem dois tipos de política monetária: expansionista e contracionista. Na expansionista, a diminuição de juro e o aumento da oferta da moeda nacional. Já na política contracionista, acontece o oposto, aumento do juro e a diminuição das ofertas de moeda. Você sabia disso? Tem que estudar política. Tem que se aprofundar e ter conhecimento de política, para não criticar os governantes e falar coisa que não tem fundamento. Então, nós esperamos que os nossos governos eles acertem nas políticas, tanto política nacional, ao bem do cidadão, com política da saúde, política monetária. Tudo isso é uma política dentro das regras. Das regras. Não é governo nem presidente que manda. É o povo que exige. É o povo que necessita. É política pública, adquirida pelo voto. Ele não é senhor.
ele não é nenhum doutor. Ele agora é um trabalhador do povo. Tem que trabalhar em bem-estar do povo e administrar o nosso país. E que as pessoas tenham uma boa tarde e que Deus continue abençoando a todos e vá curtindo o nosso vídeo através das redes sociais. E eu estou grato pelo o seu compartilhamento. Bom dia.